presente caso, senhores, é uma amostra do que vem vivendo a nossa sociedade recentemente. O desejo de vingança acima de qualquer coisa. O presente processo trata-se de uma tentativa de homicídio que foi julgado pelo Tribunal do Júri da circunscrição do Recanto das Emas, em que o júri manifestamente decidiu contrário às provas dos autos. Na verdade, este processo não deveria nem ter chegado à fase de pronúncia, porque houve uma falha muito grande, tanto da defesa quanto da própria acusação, de todo o desenrolar desse processo. A própria vítima, que esteve presente tanto no julgamento de instrução quanto no plenário, disse categoricamente que o réu não era a pessoa que havia lhe disparado os tiros. Daí por si só já deveria ter sido afastada qualquer autoria do réu. Mas ele foi pronunciado baseado num único testemunho dado pela vítima, e esse testemunho foi dado de forma ilegal, porque foi colhido na cama de um hospital no dia em que a vítima foi alvejada, e depois dela ter sido submetida a uma cirurgia de mais de 12 horas, sob efeito da anestesia geral, sob efeito de vários anestésicos, e com toda a sua capacidade comprometida. O auto de identificação por foto foi fraudado. Fraudado por policiais que, depois do plenário do júri, nós investigamos, já tem por hábito o abuso de autoridade, conforme se encontra nas razões de apelação. Essa identificação fotográfica foi o único indício de autoria que chegou até a condenação deste réu. Esse reconhecimento foi feito na cama de um hospital, com pessoas sem a menor condições de identificar nada. Vejam, excelência, se até com drogas lícitas como o álcool, o conhecimento, o discernimento fica embaçado, que dirá depois de uma cirurgia de anestesia geral, depois de 12 horas de cirurgia para a remoção de vários projéteis de bala. Ele não teria condições de fazer nada. E mesmo assim os policiais foram lá. E por motivos que eu desconheço, e por prudência não fui atrás para saber, porque temo pela minha vida, esses policiais preferiram proteger a única pessoa que a vítima reconheceu, que é um conhecido traficante da região, de nome vulgarmente conhecido por Tim, nome Wellington. Foi reconhecido várias vezes pela vítima, mas os policiais, ao invés de ir atrás do criminoso, procuraram um bode expiatório. Apresentaram para a vítima o nome Felipe, como se esse tivesse sido o autor dos seus disparos. E a vítima, durante todo o seu interrogatório feito na delegacia, quase 11 dias após ter sido alvejado, já estava contaminado, porque já tinha sido apresentado-lhe uma foto no leito do hospital. No próprio leito do hospital, os policiais foram lá e disseram que não foi aquele quem a vítima havia reconhecido, e sim o Felipe. Era mais fácil o bode expiatório. Isso está provado nos autos. O que aconteceu nesse caso foi o que infelizmente acontece nos lugares onde nós temos menos condições, onde as pessoas são mais carentes e não possuem advogados que possam se dedicar da forma adequada aos seus processos. Porque se a defesa tivesse se atentado para essa ilegalidade, com toda certeza este réu já estaria solto. E não condenado por uma tentativa de homicídio que não teve sequela nenhuma para a vítima, que a vítima não reconheceu, categoricamente disse que não foi ele quem atirou, em duas oportunidades distintas, em juízo e em plenário, e mesmo assim o réu está condenado a 16 anos de prisão, porque simplesmente era o bode expiatório perfeito, porque já teve problemas na adolescência e cometeu alguns deslizes no começo da sua vida adulta.
Mas uma coisa que o Felipe Alves Guimarães, o réu neste caso, não fez, foi cometer esta tentativa de homicídio. Qual foi o erro dele? Ter feito uma festa de aniversário da sua filha, aonde ele estava, e não ter tido dinheiro suficiente sequer para bater uma foto, para confirmar o seu álibi. Esse foi o crime dele, ser pobre. Mesmo dentro do plenário, foi-se alegado a nulidade e não foi colocado em ata. O próprio promotor de justiça no plenário afirmou que a foto que foi apresentada à vítima no seu leito de hospital não era a do réu. O próprio promotor de justiça. E mesmo assim, foi-se levado até o final. Como vocês podem ver da ata do julgamento, a defesa dispensou 2 jurados. Esses 2 jurados, antes mesmo do começo da sessão, já estavam dizendo de voz alta que, independentemente do que fosse apresentado, eles já iriam condenar a vítima, independente do que fosse. E esse, Excelência, é um problema que nós, advogados de defesa, convivemos diariamente. Quando você tem um julgamento no começo do ano, existe a possibilidade de defesa, de justiça. Mas à medida em que os jurados vão fazendo inúmeras sessões com o mesmo promotor, eles vão pegando uma credibilidade tão grande no promotor, que ele basta se usar do argumento de autoridade, provado também nos autos, está lá nas razões de apelação. Basta que o promotor diga que se é ele que está acusando, é porque deve ser condenado. E aí você tem decisões como esta, onde se ignoram todas as provas, se ignoram todos os indícios, e mesmo assim se condena um inocente à cadeia, a uma prisão excessiva. Então, Excelências, o que eu peço a vocês é que analisem todos os aspectos dessa nossa apelação. E mesmo que não considerem ser um motivo de absolução sumária, o que eu acredito firmemente que seja, porque segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, se os indícios colhidos em sede policial não se comprovarem, não concordarem na fase judicial, não deve haver pronúncia. O princípio da indúbio pro societate não foi absorvido pela Constituição Brasileira de 88. Se há dúvida, a dúvida deve beneficiar o réu. Esse é o nosso princípio da presunção de inocência. E não o contrário. Não é para submeter o pobre ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal do Júri, só porque é pobre, porque tem uma dúvida sobre ele, porque ele já fez algo de errado na vida. Excelência, se mesmo assim ainda entenderem pelo provimento, pelo improvimento dessa apelação, que vejam com carinho a questão da dosimetria da pena, que foi absurda. Para nós que atuamos na esfera penal, é muito comum que crimes mais graves tenham penas muito mais suaves do que a que foi aplicada a este réu. 16 anos por um crime que ele não cometeu, que a vítima categoricamente diz que ele não cometeu, que não há provas de que ele tenha sequer estado no local dos fatos. E mesmo assim, a sua reincidência foi aplicada várias vezes. A dosimetria foi cruel. E não considerou tudo que está dentro do processo. Então, Excelências, o que nós buscamos não é só a defesa do nosso cliente, é que a justiça seja feita, que independentemente das instituições terem, eventualmente, em algum lugar, somos todos seres humanos, se engessado no desejo de vingança, que o tribunal vem aqui para corrigir esses problemas. Desta forma, agradeço a oportunidade, espero o julgamento justo. Nós que agradecemos a sustentação da justa advogada. A palavra é a relatora.